É isso mesmo, gente. Agora vamos nos colocar em pé e entoar o hino para a entrada da nossa plataforma. Orando eu recebo mais poder. Orando me entrego a meu Deus. Orando me esqueço até do mundo. Sinto paz em um segundo. Sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo o trono de Deus. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Orando posso abrir o coração. Orando posso ouvir a voz do Pai. Orando meus temores vão embora. Sinto paz a toda hora. Sinto a calma de um rio. Orando eu renovo a minha fé. Orando a esperança se refaz. Orando eu alcanço a vitória. Vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Uma vida de oração. Oremos. Nosso Criador, Deus e Pai, felizes estamos, ó Pai, porque neste bom e santo lugar podemos ainda nos reunir para louvar e bendizer o Teu nome. Ó Pai, venha ser presente agora
no culto que se segue, abençoando também, Pai, os dízimos e as ofertas que seguirão em prol do Teu Evangelho, pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus, né? Dia bonito hoje, dia bom, é dia bom. Irmãos, deixa eu só reforçar algumas coisas aqui. Hoje, às 16 horas, nós vamos ter uma vigília distrital na igreja do Jardim Satélite. Essa vigília vai começar às 16 horas. E o tema, ele é bastante apetitoso, viu? Principalmente por ocasião desse período que nós estamos vivendo. É muito informativo, não, apesar do tema, não é um tema polêmico, muito pelo contrário, é um tema até evangelístico, que é os adventistas e a política no contexto do Espírito de Profecia. Tá? Então, é muito legal. Então, aqueles que puderem, não tiverem uma outra atividade ou um outro compromisso, então a gente faz o convite para estar às 16 horas na igreja do Jardim Satélite. Eu não tenho o endereço aqui, mas a gente depois pode colocar. Eu sei que a rua Aldebaran, o número eu não sei. 16 horas, beleza? Então tá. Às 19 horas, aproximadamente, aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós teremos a nossa social dos desbravadores, lá no Bosque, mudou, né? Houve uma mudança, mas o jeito, o estilo, as comidas são as mesmas, viu? E então vai ser lá no Bosque, a partir das 19 horas, vai ter um evento lá que até se eu pudesse, eu gostaria de me multiplicar para estar com eles lá, que eles estão lançando a 7ª geração, uma coisa espetacular. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas lá, mas o clube vai estar ocupado ali para satisfazer a parte física das pessoas. Ali vai ter o seu açaí, o seu pastel, enfim, vocês têm que ir lá para ver, né, Gabi? É isso aí, né? 19 horas. Amanhã tem clube? Amanhã tem clube. Só vou dar um aviso, só lembrando, amanhã não tem água para cá, viu, gente? Vem cá. Não tem água para a Zona Sul aí, viu? Então, das 9 até sabe Deus até que hora não tem água e nem luz. Deixa eu falar rapidinho, gente. Eu juro que vai ser rápido. Primeiro, social hoje. Gente, ajude-nos. Falta 2 sociais para o Campuri, então os momentos finais. Vai ser no Bosque, vai ter quadra aberta, então vai ser especial. Segunda coisa, semana que vem é Dia Mundial. E antes do Dia Mundial, a gente começa a nossa Semana de Pregadores Mirim. Então, na sexta-feira, a gente já começa com o nosso primeiro pregador Mirim. Gente, apoiem-nos. São 9 desbravadores que se propuseram a vir pregar e trazer as mensagens. Então, começa na sexta-feira e vai passar o Dia Mundial, vai até dia 24, com pregadores juvenis. Então, apoiem, gente. Eles estão ansiosos, eles estão se preparando. O tema faz sentido crer? E, mensagens poderosas. Venham nos apoiar. Então, já começa na nossa sexta-feira. Então, já vem sexta-feira para a igreja, a partir das 19h30, para acompanhar aqui o nosso primeiro pregador mirim. Então, já coloque já aí na sua agenda. E semana que vem a gente vai ter Dia Mundial das Bravadores de manhã com investidura. À tarde a gente vai para o Bosque, para a investidura regional. Lá, além da investidura, a gente vai ter uma da desbravadora entregando a vida para Jesus. Nossa, aqui. Então, vai ter esse mês de setembro vai ser especial. A gente precisa da ajuda de vocês. Então, é isso aí. A gente costuma falar que as crianças são a igreja do amanhã. Isso não é uma verdade, viu? Isso não acredita nisso, não. As crianças são a igreja de hoje, tá? Então, começa hoje. Então, vamos prestigiar aí nossos juvenis. A igreja tem um celeiro aqui. Muitos que estão aqui hoje, começou lá de pequenininho, vocês que fundaram a igreja sabem disso. Então, compareçam, prestigiem, tá bom? Não é meu filho, não tem importância. Vem prestigiar a si mesmo, viu? Vamos prestigiar nossos juvenis aí, a direção, o trabalho, tudo é feito com carinho, pensando na igreja mesmo. Uma outra coisa, amanhã tem amanhã o desbravador, eu já falei. Irmãos, o que eu precisava conversar com os irmãos, seriamente, é sobre a recolta. A nossa recolta, irmãos, ela está assim, ó.
Eu queria que vocês ajudassem a nossa recolta. Nós temos uma meta, a meta é 6 e pouquinho cada membro da igreja. Se a gente atingir a nossa meta, nós vamos ganhar um micro-ondas, né, Elias? Ou é um forninho? É um eletrodoméstico para a igreja, mas a gente precisa alcançar esse limite. Hoje, o limite seria 600 e pouquinho. Nós estamos com 160 e pouquinho, falta muito. Eu sei que a nossa igreja não tem hábito de falar em números, né? Não soa bem, mas a mente não entende se a gente não falar objetivamente. Se cada um dos que estão aqui hoje doar R$10 para a recolta, a gente alcança hoje a meta. Colocar lá, pega um papelzinho, escreve recolta, R$10, ponto, põe lá. R$10, põe lá. R$5, põe lá. A gente atinge, irmãos, e o beneficiado somos nós mesmos da igreja. Eu tenho comparecido aqui na distribuição da cesta. Quarta-feira teve a distribuição da cesta. Eu tenho comparecido, a gente tem dado estudo bíblico antes de pegar a cesta. As pessoas estão fascinadas com os estudos, sabe? Então a gente precisa de recursos. A gente gostaria de fazer um curso de geração de renda ali com parte de alimento saudável. Então são equipamentos que vai favorecer a nossa igreja. Então, tire aquele escorpião que está no bolso e faz a sua doação para a recolta. Cada um aqui, se doar R$10 hoje, a gente consegue hoje. Tá bom? Eu sei que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, a mente de vocês também estão entendendo, só falta agora a ação. Tá bom? Tudo que a gente fala aqui é ação. No mais, que Deus abençoe vocês, que nos dê um culto aí para a honra e glória de Deus. Bom sábado, irmãos. Eu estava esquecendo aqui, vamos sortear aqui, que a minha esposa está lá longe, mas já ficou lembrando. Não esquece de fazer o sorteio na família. Então tem que fazer, né? A irmã Lucelena. Lucelena. Então vem aqui, meninas, pegue aí a cesta. Vamos orar pela família da irmã Lucelena e vamos visitar também. Deus abençoe vocês, toda a família. E essa semana nós vamos lá, tá bom? Então não esqueça, irmãos, de orar pela família da irmã Lucelena, a luta que ela está passando, e com certeza nós vamos juntos vencer para a honra e glória do nosso Deus. Tem mais um detalhe, irmãos, que eu vou pedir licença para vocês. Aqui, Elisa, o papelzinho, faz parte da nossa igreja. Eu queria chamar a Gilmara. Ô, Gilmara, você estava lá? Como é que você transportou aqui? Nós tivemos uma comissão executiva semana passada. A gente propõe, vocês aqui vão votar, então vocês fiquem bem ligadinhos, atentos no que na leitura que a Gilmara, a secretária da nossa igreja, vai fazer. Bom dia, irmãos. Esses foram os assuntos propostos. Enviar a carta de Cláudia Maria Diniz e Rodrigo Pereira para a Igreja do Bosque e receber as cartas de transferência de Isabelle de Siqueira, Nicole de Siqueira, Marco Aurélio e Kelly Cristiane de Siqueira. É uma família. E foram feitas também as seguintes indicações. Diretor do Ministério de Música, Karine e vice Matheus Wesley. Diretora do Ministério da Mulher, Kelly. Para integrar a equipe de sonoplastia, Santiago Leite. Secretária do Clube de Desbravadores, Jéssica. Integrar a equipe de diáconos, Valterdes. E integrar a equipe de diaconisa, a Sônia. Também, carta de recomendação para que o Abner possa fazer a pasta de líder master dos desbravadores. Essa reunião encerrou-se às 19h15, com a oração do pastor Jefferson Rosales, e eu, como secretária, proponho que esta ata seja aceita. Todos entenderam a leitura, né? Eu tenho apoio para essa proposta? Está apoiado. Então,
Então, as cartas de transferências, os membros favoráveis, a gente não gosta muito de transferir, mas faz parte do processo da igreja. Se manifeste, então, levantando o seu braço direito. Os contrários da mesma forma. As funções dos cargos é praxe da nossa igreja, ela vai ficar por uma semana para observação. Essa observação pode ser da própria pessoa também, os cargos de sonoplasta ali, o Tiaguinho, o irmão Walter está aqui também, acho que são só os dois. O Marcos estava aí hoje, o Marcos, a Kelly estavam aí. Acho que ele teve o compromisso aí de pregação, então estamos recebendo eles. E então, esses nomes, a gente só pede o apoio, já está apoiado, fica para a semana que vem. E só, né, Gilmara? E só isso, né? Então, irmãos, que Deus abençoe agora o resto da programação, tá bom? Obrigado pela atenção aí. Obrigado, viu, Gilmara? Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia. Alguns eu já vi na salinha, né, que é da minha classe do jardim. E para quem eu não vi, um bom dia especial para vocês. A nossa história de hoje é muito interessante. Ela está na Bíblia e o verso está baseado no verso de Tiago 1, verso 5. E ela fala, sabe do quê? Sabedoria. Tomar grandes decisões. Quem aqui se acha muito esperto? Vamos pensar sobre isso. Vamos ouvir a historinha e descobrir se nós somos ou não, hein? Sabia que Davi teve muitos filhos, né? O rei Davi tinha muitos filhos, né? E aí, quando ele estava já para deixar o seu reinado, Deus mostrou para ele quem que deveria ser o rei, o novo rei, no lugar dele. Salomão. E será que Salomão era velho, sábio, ou Salomão era ainda assim mocinho? Salomão era jovem. E ele ficou muito preocupado, porque era uma responsabilidade muito grande, né? Cuidar de todo aquele povo. E será que Salomão tomou uma decisão sábia? Sabe o que Salomão fez? Chamou todos do reino dele e fez sacrifício a Deus. E Deus ficou feliz. E um dia, no sonho, à noite, enquanto dormia, Deus falou com Salomão. Falou para ele, sabe o quê? Que ele podia pedir para Deus tudo o que ele quisesse, que Deus o concederia. Imagina, gente, se vocês pudessem pedir tudo, um pedido que vocês tivessem certeza que seria atendido. Imagina, o que vocês pediriam? Um brinquedo? Isso, o que será que Salomão pediu? Será que ele pediu dinheiro? Isso, muito bem, Gu. Ele pediu sabedoria. E Deus ficou tão contente, mas tão contente com o pedido de Salomão, que ele disse para Salomão assim: eu não vou te dar só isso, eu vou te dar muito mais. Vou te dar riquezas, títulos de honra e muito, mas o seu reinado será muito próspero. Olha que coisa linda, né, gente? E será, né? E então, vocês acham que só por ser crianças vocês não têm também opção de fazer boas escolhas? É só os adultos que precisam de sabedoria ou as crianças precisam também? Também, né? As crianças precisam decidir sobre as coisas da vida, da vidinha delas, e para quem que nós devemos pedir sabedoria? Para Deus. Então, crianças,
Isso que vocês devem levar para casa hoje. E eu trouxe um desafio para vocês. Olha, o desafio de vocês é que vocês vão ganhar hoje, eu vou dar 2 bis para cada um. E aí, vocês vão decidir. Vocês vão comer esse bis agora no culto, ou vocês vão comer esse bis depois que acabar o culto e almoçar em casa? É 2. Não, é para você. Quem não pegou ainda? Quem não pegou ainda? Já pegou? Então dá para o amigo que não pegou. Todo mundo pegou? Então, vocês vão tomar então uma decisão, certo? Então vamos orar agora pedindo para Deus nos mostrar que decisão nós devemos tomar. Posição de oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos ensinar como devemos tomar as decisões na nossa vida. Agora foi proposto às crianças um desafio para que elas possam buscar em Ti sabedoria. Que elas, acompanhadas do papai e da mamãe, sejam abençoadas e tenham sabedoria para tomar as melhores decisões na vida delas. Também para nós, Pai, nós adultos, que o Senhor nos oriente, que nós possamos ter a certeza de que as melhores decisões são aquelas que nós tomamos quando estamos ajoelhados, pedindo que o Senhor nos dê orientação. Abençoe a nossa igreja, nos dê um restante de sábado feliz contigo. Em nome de Jesus, amém. A hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial... Provai e vede. História de hoje: o dizimista isolado. Merope Dika, uma mulher albanesa, aceitou a Igreja Adventista durante o ano de 1940, através de Daniel Lewis, um missionário dos Estados Unidos, nascido na Albânia. Por alguma razão, no entanto, ela não foi imediatamente batizada. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, quando o regime comunista foi instalado na Albânia, todas as igrejas cristãs foram banidas e Lewis foi preso. Assim, Merope ficou isolada da grande comunidade adventista por quase 50 anos. Finalmente, em 1991, depois que o governo suspendeu algumas das restrições religiosas, ela foi encontrada por Ray Dabrowski, da Associação Geral, enquanto ele estava visitando a Albânia. Merope disse a Dabrowski que ela tinha 3 grandes desejos. Primeiro, de ser batizada. Segundo, que ela queria passar para a igreja os dízimos e as ofertas que ela guardou de seu pequeno salário durante 46 anos. E o terceiro, de ver uma igreja adventista construída na Albânia. Os 2 primeiros desejos foram realizados antes de sua morte, em 2001, aos 97 anos de idade. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Merope foi tola por manter aquele dinheiro por tanto tempo, resultando em seu valor ser corroído por 46 anos de inflação? Ela não poderia ter usado os fundos para ajudar os necessitados ou até mesmo para apoiar evangelistas leigos em um país devastado pela pobreza? Bem, aparentemente Lewis ensinou fielmente Merope sobre princípios bíblicos sólidos, quando ele a deu estudos bíblicos e ela os aprendeu bem. A Bíblia nos ensina: 1. Dízimo deve representar 10% de nossa renda.
2. Existe um lugar certo para devolver, a casa do tesouro de Deus. 3. Deve ser aplicado de acordo com a prescrição divina, o suporte de ministérios autorizados. 4. Deve ser distribuído equitativamente entre os ministérios autorizados. Dizimar é um ato de adoração e submissão ao Deus que o estabeleceu e deu direcionamentos específicos sobre sua entrega e distribuição. Ao devolver o dízimo e dar o seu pacto, peça ao Pai Celeste que te faça humilde para aceitar sua orientação neste ato de adoração. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Grande Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Queremos, Senhor, neste momento, te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre esses dízimos e ofertas que foram entregues aqui, Senhor, que é para a tua causa do Evangelho, Senhor. Pedimos, ó Deus, que também perdoe os nossos pecados e abençoe todos que puderam dizimar e ofertar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Salvador, contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sigo a Ele enfim. Se um amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim regozijo, vivendo em sua luz, a
grande amigo, desejo aqui viver e com Ele sempre estar em comunhão, servindo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim me diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém. Amém. Podem se assentar? Nós vamos continuar o nosso momento de adoração, agora cantando a música Não Há O Que Temer, Adoradores 1. Olha, sinceramente aconteceu um erro, mas foi mais bonito sem o CD, viu? Eu só quero dizer isso. Obrigado, André. Obrigado, André. Vamos cantar agora, então, com todo o nosso coração. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalece.
Agora, vamos ter o nosso momento de oração. Entregue para Deus todos os problemas que temos. Vamos cantar essa música em pé. Diante dos problemas, Deus está aqui com a gente. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui. Filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui. Filho, estou aqui, minha promessa te dou. Convido a igreja a se colocar de joelho para nós pedir a presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido que habita nas alturas dos céus. Aqui está, Senhor, a tua igreja de joelho prostrados humildemente para pedir a tua presença, que teu Santo Espírito se faça presente aqui no nosso meio, que nós possamos sentir a tua paz e o teu santo amor. Também, Senhor, queremos pedir perdão dos pecados que cometemos durante a semana, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos perdoa. Limpa nossa mente e o nosso coração para que nós possamos estar na tua presença. Abençoa cada um de nós aqui presente. Aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor conhece os motivos de cada um. Que, se for por enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia, põe a tua mão sobre os enfermos e cura, Senhor, as enfermidades de cada um de nós para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa o nosso irmão que vai trazer a tua mensagem, que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para que nós possamos ouvi-lo e entendê-lo e pôr em prática nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, eu promessa te dou. Amém. Que alguns aqui conhecem, a maioria conhece, mas sempre que eu vejo ele falando, eu fico imaginando a mente que esse homem tem. Não sei quantos aqui já teve a oportunidade de ver esse homem fazer as narrações de muitas coisas, inclusive da palavra de Deus. Valderi, que Deus te abençoe e te use mais uma vez e continue te usando a sua mente
para a honra e glória do nosso Deus. Eu estendo o meu cordial bom dia a esta igreja. O meu bom dia também a você que está em casa, nos assistindo pelas redes sociais. Que as bênçãos de Deus também possam ser extensiva à tua casa. Pode soltar para mim a projeção. Existe uma palavrinha que talvez vocês não a conheçam. Essa palavrinha se chama crise. Alguém já ouviu? Já conhece? Talvez nós tenhamos passado pelo maior cenário de crise de toda a nossa existência, a maioria de nós. Nós tivemos aí 2 anos seguidos de pandemia, que ainda está em vigor. Quando as coisas começaram a melhorar, surgiu uma guerra lá do outro lado do mundo, a gente não tem nada a ver com isso, mas esta guerra também, ela acaba nos afetando. E diante desse cenário nós temos diferentes tipos de crise. Crise econômica, crise financeira, crise familiar, crise do petróleo, e uma crise vai puxando a outra. Uma definição de crise é um momento de decisão, um momento decisivo, uma alteração no curso normal da vida. Você está seguindo a sua vida normalmente e, de repente, acontece algo que você não esperava. Eu trouxe essa imagem, e eu chamei de no topo da crise, porque em algum momento você identifica na sua vida um cenário de crise. Mas e aí você pergunta, o que tem a ver com o tomate? Eu gosto de tomate porque uns falam que é fruta, outros verdura, mas eu gosto de comer como se fosse uma verdura, né? A saladinha de tomate. Final do dia você chega em casa, olha na geladeira, tem um restinho de arroz, pica um tomate, misturou, você tem uma janta. E um dia, no pico aí da pandemia, num dado momento, eu fui ao supermercado e voltei para casa sem os benditos tomates. E a minha esposa perguntou, não tinha tomate? Eu falei, tinha. Mas você esqueceu de comprar os tomates? Eu falei, não. E o que aconteceu? Eu disse, o tomate estava custando quase R$16. Não dava para comprar o quilo de tomate porque eu precisava comprar as outras coisas. E eu comecei a alinhar, mas será que nesse momento eu estou em crise? Será que o preço do tomate, o que ele vai afetar na minha vida? E eu comecei a pensar, qual é o tamanho da minha crise naquele momento? Eu estava passando pela pandemia, eu tinha acabado de ter uma filha que hoje tem 2 anos e 5 meses, então ela nasceu em abril de 2020, exatamente no início da pandemia. Aquela dificuldade sem saber, leva para o hospital, não leva, minha esposa disse, não tem como esperar. Foi para o hospital, tivemos a criança, tudo se transcorreu normalmente, mas naquele cenário a gente não sabia o que fazer, né, diante da pandemia, e aí as coisas foram se ajustando. Então, qual é o tamanho da sua crise? Embora o mundo inteiro estava envolvido na crise, ela não é igual para todo mundo. Por exemplo, na minha família, a gente não teve nenhum caso grave de Covid. A maioria de nós tivemos a Covid na família, mas nenhum caso grave de morte ou de internação. Então, foi uma crise mais emocional, mas foi uma crise tranquila. Já existem famílias que eu acompanhei que tiveram membros da família que faleceram. Um membro, 2 membros ou até mais. Então, a crise, ela não é igualitária, ela não é do mesmo tamanho. E também existe a questão emocional. De repente, aquilo que para mim eu consigo lidar com uma certa tranquilidade, com uma certa segurança, para você se torna um transtorno que vai te trazer problemas. E eu fiz a pergunta para mim mesmo, eu estou numa situação de crise? Bom, eu acabei de ter uma criança, essa criança vai me gerar mais gastos, o meu salário não aumentou, a inflação disparou, logo
eu não posso ter a mesma qualidade de vida que eu tinha há 3 anos atrás. Eu preciso me reorganizar, me adaptar, porque este é o cenário que eu vou viver daqui para frente. E eu fiquei pensando, para me entender um processo de crise, eu preciso de ter um grau de comparação. E eu pensei, por que não comparar com alguém da Bíblia? Nós temos diversos personagens bíblicos que passaram por momentos de crises graves. Mas me chama a atenção um personagem chamado Jó. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar o texto, no livro de Jó, a partir do capítulo 1, Jó é um pouquinho antes de Salmos, nós encontramos este personagem extraordinário que nos dá algumas dicas de como foi a sua vida, de como foi o ambiente de crise. Primeiramente, eu vou traçar um panorama do que era Jó. A minha Bíblia é letra extra gigante, mesmo assim, os olhos não acompanham mais. Verso 1 ao verso 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Eu gostaria que vocês guardassem essa informação, porque a gente vai precisar dela no final. Quantos filhos nasceram a Jó? 7 filhos e 3 filhas. Segure essa informação. E aí vem a riqueza de Jó, verso 3. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Eu não estou falando apenas de um homem riquinho, eu estou falando de um homem multimilionário, um mega empresário do ramo de agronegócios, o mais rico do seu país, o Bill Gates da sua época. Ele possuía uma excelente influência política. Quando você lê o texto, ele ficava ali no portão da cidade, embora não fosse o presidente, o governador, mas as demandas passavam por ele pela sua grande influência. Era filantropo por excelência, ele ajudava as pessoas nas suas necessidades. Ele era íntegro, ele era reto e se desviava do mal. E ali está a sua pequena fortuna, que eram os bens mais utilizáveis da época. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, que são 1.000 bois, 500 jumentas. E aí, entre 1.500 a 1.000 funcionários, era o pessoal que tocava a empresa de Jó. Vivendo tranquilamente, fazendo ali as suas festas com a sua família, cuidando das pessoas, cuidando das suas riquezas, servindo a Deus. Este homem agora começa a passar por momentos de crise. Embora nós que lemos o texto sagrado sabemos por que ele começou a passar por essas crises, uma briga, uma discussão entre Deus e Satanás numa reunião universal. Satanás chegou lá dizendo que era o bambambam, que era dono da terra, e Deus disse, olha, negativo. Você está vendo lá na terra, no lugar que você diz ser o dono, o meu servo Jó? E aí Satanás fala, mas você está cuidando dele, encheu ele de riqueza, e Deus disse, vai lá e toca nele. E agora, a vida de Jó começa a sofrer algumas mudanças. E a primeira crise que abateu sobre a vida de Jó foi a crise econômica. O que é uma crise econômica para você nesta manhã? Talvez para mim uma crise econômica, a inflação aumentou muito e eu tive uma perda salarial, eu tive uma perda de riqueza, eu tive uma perda de poder de compra.
Para outros, uma crise econômica pode ser uma família que teve o genitor, a pessoa que trabalha, que mantinha a família, ficou desempregada. Há uma crise econômica, alguém que tentou se dar bem no negócio, foi mal sucedido e perdeu o seu bem ou o dinheiro que tinha e ele começa a passar por uma crise econômica. Crise econômica para Jó foi perder exatamente toda a sua fortuna num abrir e fechar de olhos. Capítulo 1, verso 13 em diante. Verso 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Ele perde agora, num primeiro momento, os seus bois e as suas jumentas. E ele perde também parte da sua mão de obra, parte de seus funcionários que estavam ali lavrando a terra e cuidando daqueles jumentos. Mas Jó não teve nem tempo de trabalhar aquela ideia, trabalhar aquela informação, trabalhar aquela crise, porque imediatamente o verso 16 diz o seguinte: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E agora, diante desse cenário, imediatamente, Jó também perde o seu rebanho de ovelhas. E aqui eu abro um parênteses nesse verso, porque a pessoa que trouxe o relato diz o seguinte: fogo de quem? Fogo de Deus desceu do céu. Mas eu pergunto para vocês, quem mandou o fogo? Satanás. No conceito hebreu, todas as coisas que acontecem com o ser humano, boas ou ruins, partiam de Deus. Nós sabemos que isto não é verdade. As coisas boas têm prerrogativa divina. As coisas ruins têm prerrogativa de Satanás. Então, o que está acontecendo de bom na sua vida é uma prerrogativa de Deus. O que está acontecendo de ruim é uma prerrogativa de Satanás, embora isto só vai acontecer se houver a permissão de Deus. Então, aconteceu algo de ruim na sua vida, Satanás proporcionou, mas Deus permitiu. Foi isso que aconteceu com Jó. E aí o verso 17 diz o seguinte: enquanto este homem ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos ao fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. E agora então, ele perde os seus camelos, por consequência, ele perde ali os seus funcionários, ele perde a sua estrutura financeira e a sua fazenda. Como não fosse fácil perder, repete aí, o garotinho disse uma coisa e repete para mim de novo, eu não ouvi direito. Ok, então ele vai nos ajudar no sermão. E agora Jó, imediatamente, de acordo com o garotinho ali, ele teve uma crise familiar. O que é uma crise familiar para você, meu irmão? Alguns de nós já perdemos um ente querido, um filho, uma esposa, um marido. Mas muitas vezes uma crise familiar é a dificuldade que aquela mãe está tendo para cuidar e ensinar a sua filha adolescente. A crise familiar é aquele pai que não está se dando bem com o seu filho.
A crise familiar é as picuinhas que está acontecendo dentro da nossa casa. Irmãos, crise familiar para Jó foi encontrar na varanda de sua casa 10 caixões com os corpos dos seus 10 filhos. Verso 18. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Como se não fosse muito trágico você perder no único dia toda a sua fortuna, todos os seus bens, todos os seus imóveis, todos os seus carros, todos os seus funcionários. Naquele mesmo dia, Jó também perdeu os seus 10 filhos, num acidente em que a casa cai sobre aqueles rapazes e aquelas moças. Se você estivesse vivendo um cenário parecido, qual seria a sua reação imediata? Choro? Desespero? Abandonar a sua fé e achar que Deus também te abandonou? Verso 20. Essa foi a reação de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostou-se em terra e fez o quê? E adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás agora retorna numa nova reunião em algum canto do universo. Não sei quanto tempo passou que Jó ficou sem a sua família e sem os seus bens, mas agora Satanás chega ali meio sem graça e Deus disse: viu lá? Meu servo Jó continua firme, continua fiel, embora você tenha me induzido contra ele sem causa. E aí Satanás fala: não, o negócio está onde? Na vida. Toca na saúde dele. E Satanás agora desce com uma nova missão de trazer problemas de saúde. Você já teve uma crise de saúde? O que é para você uma crise de saúde? Esta semana eu passei por uma crise de saúde. Na sexta-feira passada, a minha filha de 9 anos apresentou um quadro de gripe, um quadro de febre, e ela começou a evoluir num quadro de febre. Eu estava, desde a semana anterior, com um problema no ombro, de tal forma que a minha dificuldade maior era durante a noite, porque quando você para, o corpo esfria, a dor aumentava e eu tinha alguma dificuldade para dormir. 4 dias depois, a minha filha de 2 anos e meio, ela também apresenta o quadro de gripe, com febre, um pouco de vômito, e eu então tive que a levar ao hospital, e quando eu voltei com ela medicada, eu disse para minha esposa: agora você não tem o direito de ficar doente, porque já temos 3. Se a mãe ficar doente, e aí, quem vai cuidar da família? E graças a Deus, o quadro da maior se estabilizou mais rápido, a pequena ainda está tomando medicamento, está com um pouco de tosse, o meu ombro está um pouco melhor, e a gente se ajustou naquela crise que foi passageira. Mas qual foi a crise de saúde que Jó sofreu? Jó capítulo 2, verso 7 e 8. Então Satanás saiu da presença do Senhor
e feriu a Jó com tumores malignos, desde onde? Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Agora estava ali Jó com uma doença, não sabia de onde vinha, não era apenas uma feridinha na perna, não era apenas uma manchinha no rosto, não era apenas uma dorzinha de cabeça, mas era uma doença que havia tomado forma no seu corpo inteiro. Capítulo 7, verso 5, ele diz o seguinte: o meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas, a minha pele racha e de novo forma pus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu fui acometido de uma doença tão grave e tão séria que a minha carne ela está literalmente apodrecendo. Onde era a pele, onde era a carne sadia, começou agora a surgir vermes, a surgir bichos. E as carnes iam se rompendo e formando pus. 16, verso 6. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu me calar, qual é o meu alívio? Ele estava agora vivendo com uma doença, com uma dor contínua. O dia não passava rápido, a noite não passava rápido. Capítulo 19, verso 20. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Jó está dizendo o seguinte: olha, a única coisa que não foi deteriorada, a única parte que não foi afetada foram os meus dentes. Em outras palavras, nós poderíamos dizer, ele estava só pele e osso, só o pó. Este foi a crise na saúde. Mas será que passar por esses 3 cenários de crise não eram suficientes? Jó passa também por uma crise conjugal. A esposa, que ficando viva, que ficando com saúde, poderia estar ao lado do seu marido, dando o suporte necessário, mas diante daquele cenário de destruição, diante daquele cenário de perda econômica, perda financeira, perda familiar, esta mulher, ela entra em crise. E os votos matrimoniais nós todos conhecemos. O primeiro deles, na riqueza e na pobreza. Não é isto que nós dizemos quando vamos lá no dia do nosso casamento? Irmãos, viver na riqueza é muito simples. Embora eu nunca fui rico, então eu não sei o que é viver na riqueza. Mas eu já vivi com algum conforto. É muito simples quando você tem a sua casa, quando você tem o seu carro, quando o filho ou a filha pede uma coisa, um celular, você tem condições financeiras para dar o que precisa. Viver na pobreza nem sempre é tão simples. Primeiramente, quando você já viveu numa situação financeira melhor. É fácil quando você está numa situação de pobreza e você vai aumentando, né? Vai ganhando independência financeira, vai comprando seus bens, vai melhorando a sua casa. Mas quando você está no topo, você tem sua casa boa, você tem o seu carro bom, você tem um bom emprego, e de repente você sofre uma queda, você precisa vender a sua casa, vender o seu carro. O que é viver na pobreza para você nesta manhã? Talvez viver na pobreza é não ter dinheiro para comprar os alimentos que você comprava há 2, 3 anos atrás.
Viver na pobreza é ver o seu filho ir para a escola, mas não ter o dinheiro para comprar o lanche na escola. Viver na pobreza é ver a sua esposa pedir um vestido novo e você não ter condições de dar. Para a mulher de Jó, viver na pobreza foi perder toda a sua vida financeira, todo o seu patrimônio. Mas os votos nupciais diz também que nós devemos, e aí parou de funcionar aqui o negocinho, agora foi, na saúde e na doença. Viver na saúde é muito fácil, né? Você levanta com energia, você levanta com disposição, a família está com saúde, mas viver na doença não é muito fácil. Uma simples dor de cabeça, uma úlcera, uma dor qualquer, uma enfermidade de uma criança, faz com que a gente perca o nosso foco, o nosso rumo, e você começa a ficar preocupado. Viver na doença para a esposa de Jó era ver o seu marido, aquele homem de bem, agora sentado num monte de lixo, com um caco de telha, raspando as secreções que iam nascendo pelo seu corpo. Os votos matrimoniais dizem também que nós devemos viver na alegria e na tristeza. Viver na alegria é muito fácil. O problema, irmãos, é quando nós precisamos viver na tristeza. O que é tristeza para você nesta manhã? Talvez tristeza é você não ter achado no seu guarda-roupa aquela roupa nova que você gostaria de ter vindo para a igreja. Tristeza foi ao fazer a unha, você quebrou um canto da unha. Tristeza para a mulher de Jó era ver tudo que ela havia construído lançado no lixo, lançado na lama, e o seu esposo ali, naquela situação deplorável. E então a mulher de Jó, ela tenta agora usar o único meio que lhe era possível naquele momento, porque os votos matrimoniais terminam dizendo o quê? Alguém lembra? Até que a morte os separe. Talvez num ato de desespero, num ato de dor, num ato de desconforto, casada com um homem daquela influência, a esposa de Jó não poderia simplesmente abandoná-lo. E agora, olhando para a sua vida e o que a sua vida se tornou, o único caminho para ela poder prosseguir era a morte do seu esposo, porque agora, se tornando uma viúva, talvez ela pudesse recomeçar a sua vida, casar novamente, ou viver sozinha com algum conforto. E aí ela diz o seguinte no verso 9: Então a mulher de Jó disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e faz o quê? E morra. Jó, não há mais nenhum tipo de solução. Você está podre, você está no momento terminal, Jó. Faz um favor para você e para mim, porque Deus está te mantendo vivo, então a única condição, você precisa o quê? Amaldiçoar a Deus e morrer. E o que Jó responde no verso 10? Você fala como fala uma doida? Temos recebido de Deus o bem? Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Será que quando estamos num momento de crise, você tem a postura de Jó ou você tem a postura da esposa de Jó? Você tem a postura de não pecar contra Deus com os seus lábios? Você tem a postura de continuar confiando em Deus? Ou você chega à base do desespero que acha que o melhor caminho é a morte?
Como se não fosse o bastante, ele agora passa também por uma crise social. O que é uma crise social para você nesta manhã? Talvez para alguns crise social é porque a irmã fulana já faz uma semana que não está conversando comigo. Crise social para outros, eu postei algumas fotos no Instagram e no Facebook e ninguém deu um parecer, ninguém curtiu. Capítulo 19 de Jó, versos 13 a 19. Vamos ver o que Jó fala da sua crise social. Ele diz o seguinte, a partir do verso 13: Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conheceram como estranhos se afastaram de mim. Verso 14: Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Apesar de todo o sofrimento, ele agora sofre o abandono social. A família, os amigos, os parentes, a esposa, os servos, as crianças, todos tinham nojo, tinham pena, se afastaram de Jó. Mas existe uma crise que muitas vezes nós passamos com mais frequência, quando nós deparamos com crises sociais, financeiras, familiares, conjugais, nós passamos também por uma crise espiritual. E qual é o cenário da nossa crise espiritual? Na maioria das vezes é fazer o quê? É nos revoltarmos contra a vida, é nos revoltarmos contra Deus, é abandonarmos a igreja. Mas qual foi o cenário da crise espiritual de Jó? Jó capítulo 10, verso 2. Diz o seguinte: pedirei a Deus, não me condenes, faz-me saber o que tens contra mim. A crise de Jó era uma crise de resposta. Ele começa a questionar a Deus e diz o seguinte: Deus, eu não cometi nenhum pecado aparente, eu não consigo identificar onde é que eu errei. Eu só quero saber por que o Senhor está se voltando contra mim. 13, verso 2. O que vocês sabem, eu também sei. 13, verso 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. A crise espiritual de Jó era simplesmente ter uma oportunidade de explicar e pedir explicações a Deus. Verso 23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Ele queria entender se eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não consigo descobrir. Deus, me mostra qual é a minha culpa. 23, verso 2. Ainda hoje, a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. A crise espiritual de Jó era uma crise de resposta. Para mim gerenciar a minha crise, eu preciso saber por que está acontecendo isso comigo. E o que é mais curioso é que Deus simplesmente traz uma resposta para Jó. Capítulo 38.
Irmãos, quando eu li o capítulo 38, seguido do capítulo 39 e 40 e 41, Deus simplesmente emprega 4 capítulos para responder a Jó. E eu fiquei maravilhado porque eu li o capítulo uma vez, achei que a resposta estava muito subjetiva. Li novamente e achei que a resposta ainda não foi satisfatória. 38, verso 1 diz o seguinte: então, do meio de um redemoinho, o que o Senhor fez? Respondeu a Jó. O Senhor desceu presencialmente no meio de um redemoinho para fazer o quê? Para responder a Jó. Sabe o que Deus respondeu para Jó? Nada. Espera aí. Deve ter algum engano, porque nós temos 4 capítulos falando a resposta de Deus. E o Senhor vem nesta manhã falando que Deus não respondeu nada. É exatamente isso. Olha a resposta de Deus. Vou ler de novo o verso 38 primeiro. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Verso 3. Cinja os lombos como homem, pois o quê? Eu lhe farei perguntas e você me responderás. Quem tinha a pergunta? Jó. Quem tinha a resposta? Deus. E Deus agora desce no redemoinho para responder, e ele inverte a situação e diz o seguinte: agora, quem vai fazer as perguntas? Deus. Mas Deus não tem as perguntas, Deus tem as respostas. E quem vai responder? Jó. Mas Jó não tem as respostas, ele tem as perguntas. E não eram muitas perguntas, era apenas uma pergunta: Deus, por que me sobreveio tamanho sofrimento? A resposta também não era complexa, a resposta era simples. Deus deveria dizer o seguinte: olha, Jó, você estava vivendo muito bem a sua vida na terra, numa reunião lá no céu, o capeta apareceu dizendo que era dono na terra, a gente começou uma briga e eu falei que você era o meu representante na terra. E eu permiti que Satanás te tentasse, te trazesse todo esse mal para provar para o universo que a terra ainda me pertence. Mas esta resposta, naquele momento, não era necessária. Esta resposta, naquele momento, não poderia ser revelada. E quando você vê todos os 4 capítulos, Deus pega o conhecimento de Jó. Quando você lê todo o livro, você vê que ele tem muito conhecimento de criacionismo, conhecimentos de biologia, conhecimentos de química, conhecimentos do universo, e agora Deus simplesmente traz todo esse conhecimento de volta e começa a fazer perguntas para Jó. E aí, depois desses 4 capítulos, Jó 42, verso 5, acontece algo extraordinário. Depois que Deus faz os argumentos, faz algumas perguntas, quando a gente vê as perguntas, você percebe que não tem nenhuma fundamentação para efeito de resposta prática. Jó, você compraria um crocodilo para suas crianças brincarem na rua? Jó, você conseguiria matar o monstro Behemonte? Jó, você estava lá quando a terra foi criada? Não era este o questionamento. O questionamento era: Deus, por que eu estou sofrendo? E aí o verso 5 diz o seguinte, Jó agora dizendo, depois dos questionamentos de Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que é satisfatório na sua e na minha vida?
Muitas vezes não é a resposta de Deus, porque muitas vezes as nossas perguntas ficarão sem respostas, porque nós não temos ainda a capacidade de receber essas respostas. O que é relevante na minha e na sua vida é a presença de Deus. E agora então, depois deste contato íntimo com Deus, Deus mudou a sorte de Jó. Verso 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Olha que curioso. Deus muda agora a vida de Jó, não quando ele estava preocupado com a sua doença, não quando ele estava preocupado com a falta dos seus bens, mas quando ele estava fazendo o quê? Ele estava orando pelos seus amigos. E o verso continua dizendo o seguinte: e o Senhor lhe deu o quê? Quanto? O dobro. É isso mesmo? E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. E agora aqui o texto vem descrevendo que os seus amigos voltaram. Verso 12. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus abençoou o estado de Jó, lhe dando em dobro. Lá no capítulo 1 nós lemos que ele tinha 7.000 ovelhas, e aqui está dizendo que ele teve 14.000 ovelhas. O dobro de 7, 14. Ele perdeu as 7.000 ovelhas e recebeu 14. No capítulo 1 diz que ele tinha 3.000 camelos, aqui no capítulo 42 diz que ele tem 6.000 camelos agora. O dobro de 3.000, 6.000 camelos, perdeu seus camelos, mas recebeu em dobro. O capítulo 1 disse que ele tinha 500 juntas de bois, ou 1.000 bois, e agora ele tem 1.000 juntas de bois, ou 2.000 bois. Perdeu lá no início, ele ganhou em dobro. No capítulo 1 diz que ele tinha 500 jumentas, ele perdeu as 500 jumentas, e agora ele recebeu quantas? 1.000 jumentas. No capítulo 1 diz que ele tinha 10 filhos, perdeu 10 filhos, o dobro de 10 é quanto? E ele recebeu 20 filhos. Como é que é? Não, então alguma coisa está errada no texto. Vou ler novamente. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ué, mas a Bíblia não pode se equivocar. Se a Bíblia diz que ele recebeu o dobro de tudo quanto tinha, e ele tinha 10 filhos e os filhos morreram, e ele só recebeu 10 filhos, então deve haver algo contraditório. Não, irmãos. Não tem nada contraditório. Ele tinha 10 filhos. Perderam os filhos? Não. Ele não perdeu os seus filhos. Eles apenas morreram. Para você entender o contexto. Ele perdeu as ovelhas. As ovelhas iriam para o céu. Ok. Ele perdeu os camelos ele levaria para o céu. Ele perdeu os seus bois ele levaria para o céu. Ele perdeu as suas jumentas ele levaria para o céu. Ele perdeu a sua casa ele levaria para o céu. Ele perdeu o seu carro, ele perdeu o emprego. Ele viu os seus filhos falecer. Os seus filhos ele levaria para o céu? Sim. Então, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu os seus filhos. Eles apenas morreram para cumprir um propósito de Deus. E agora eles estavam aguardando a ressurreição. E Deus deu tudo de volta para Jó em dobro, preservou os filhos na sepultura para o dia da ressurreição, e lhe deu agora o dobro de filhos que ele tinha, mais 10, e ele ficou com 20 filhos. Quando você conta os seus filhos, você conta os filhos que estão vivos e os filhos que estão mortos.
Se você chegar para minha mãe e perguntar quantos filhos a senhora tem, ela vai dizer de cara 12 filhos. Né? 4 mortos, 7 vivos e eu que tomei a boca, né? Mas são 12. Ela vai dizer que são 12 filhos. Qual é o problema, irmãos, nos cenários de crise? Porque muitas vezes nós preocupamos com as ovelhas. Muitas vezes nós preocupamos com os camelos. Muitas vezes preocupamos com os bois. Muitas vezes preocupamos com as jumentas. Muitas vezes preocupamos com os carros. Preocupamos com a nossa casa. Preocupamos com a nossa estabilidade financeira. E esquecemos de cuidar dos nossos filhos. E quando a gente chega no final da vida, nós não temos nada para levar para o céu, porque nós não vamos levar as coisas e apenas as pessoas. Na ânsia de ter, o ser humano se esquece de ser. Passa pela vida tendo tudo e termina sendo nada. Não importa qual é o seu cenário de crise, se financeira, se econômica, se familiar, tudo que Deus te dá em menor quantidade ou maior quantidade é apenas para que você viva nesta terra. Mas a única coisa que nós recebemos para a eternidade é a nossa vida e a vida da nossa família, da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos. Porque o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida é a eternidade. Então não importa em que cenário de crise você vive. Ore a Deus, peça forças para vencer essas crises. Nós estamos aí no país um pouquinho melhorando a estabilidade financeira, né? Políticas, novo presidente, novos governadores, pode ser que a gente tenha um cenário de crise um pouco melhor. Pode ser que amanhã ou depois surja uma nova doença, uma nova epidemia, e nós precisamos reviver tudo novamente, não importa. Pode ser que você ore e a resposta de Deus não seja satisfatória, não importa. O foco é ter a certeza de que você está na presença de Deus. E independente do que aconteça com você, com seus bens, com a sua família, nesta terra, o foco de Deus para a sua vida é a eternidade. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que possamos estar sempre com a nossa mente voltado para Deus. Teremos dificuldades, porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oração? Tem uma música. Então nós iremos finalizar com uma música. Não nada é mais como era antes. Amanhã eu sei já vai mudar aquilo que hoje mal me acostumei. O mundo gira, o tempo voa, as coisas não estão no seu lugar. É assim meu coração vivendo em construção. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver
mais leve a vida, certo de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é o presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Tem gente apressada atrás de ilusão. Estou na contramão, a sua palavra é minha direção. Eu sigo um passo após o outro, mesmo assim é fácil tropeçar. A sua presença é força pra continuar. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar melhor assim. Você junto a mim, sem sequer notar, a chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver mais leve a vida, certo de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é o presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Oh, 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 oh. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar melhor assim. Você junto a mim, sem sequer notar, a chuva vai passar. Vamos ficar de pé para finalizarmos com uma oração. Nosso Criador, Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, ó Pai, pelo exemplo do teu filho Jó, que sofreu por tantos momentos de crises, mas ao final de sua vida, o Senhor o recompensou. Diante de Ti, ó Pai, nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas crises, pois sabemos, ó Pai, que nós estamos vivendo no olho do furacão, estamos vivendo diante de um vasto temporal, mas temos a plena certeza de que estamos protegidos debaixo do guarda-chuva de Deus. Pai, independente das nossas lutas, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Nos despede agora, ó Pai, na Tua companhia para os nossos lares, pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.
de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida